Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos a nossa segunda aula. Vamos falar dos estados físicos da matéria. Na aula anterior eu falei pouca coisa sobre isso, mas hoje nós vamos focar nos estados e nas suas mudanças, tá? Então eu posso dizer que na Terra toda matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos. Ou ele vai ser encontrado no estado líquido, ou sólido, ou gasoso. Quando ele é encontrado no estado sólido, ele tem um formato característico. Porque esses átomos das moléculas constituintes dessa matéria estão no estado de agitação baixo, ou seja, eles estão pouco agitados. Então eles vão se manter concentrados num determinado espaço físico. Então ele vai ter uma forma e um volume fixo. Exemplo, um dado. Um dado está no estado sólido. Ele sempre vai ter o formato de um dado. O gelo, ele vai ter o formato do recipiente que eu colocar. A bola de bilhar tem sempre esse formato. Por quê? Porque estão no estado sólido. Agora, quando eu falo do estado líquido, as moléculas ficam dispersas umas das outras. Ele vai ter um volume fixo. Por exemplo, eu tenho 300 ml de água. Ele vai ter esse volume. Só que vai depender do objeto que eu colocar, essa água. Se eu colocar no copo, a água vai ter o formato do copo. Se eu colocá-la numa forma de gelo, ela vai ter o formato da forma de gelo. Se eu colocá-la numa sacola, vai ter o formato da sacola. Ou seja, não vai ter um formato definido. Ela vai ter a forma do recipiente em que eu colocá-la. Agora, quando está no estado gasoso, as partículas ficam muito afastadas, dispersas no estado. Então, ela vai ter tanto o volume quanto a sua forma variável. Aqui nós temos o exemplo de um oxigênio comprimido dentro de um cilindro. Tudo bem? Como ele está comprimido dentro do cilindro, é como se ele tivesse esse formato do cilindro. Então, vai depender do quê? Do recipiente em que eu coloco. Mudanças de estado físico. Fatores externos influenciam nessas mudanças, como pressão e temperatura. Aqui, por exemplo, nós temos um copo d'água no estado líquido. Quando essa água do estado líquido passa para o estado em vapor ou de gás, como na imagem do lado direito, nós temos uma chaleira com água e ela começa a atingir um ponto onde a água deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. Nós vamos chamar esse processo de líquido para gasoso de vaporização. Agora, do lado esquerdo, nós tínhamos uma forma com gelo, correto? Só que eu deixei essa forma em cima da mesa. Deixou de estar no estado sólido e passou a estar no estado líquido, como mostra a figura central. Então, quando deixa do estado sólido e passa para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Então, vamos lá. Fusão é sólido para líquido. Quando está líquida e passa para gasoso, é vaporização. Agora, vamos inverter. Estava no vapor e passou para líquido novamente. Condensação ou liquefação. Assim acontece nas nuvens. A água evapora das roupas e vai para as nuvens, ou seja, em forma de vapor. Lá nas nuvens, ela fica em formato líquido. Quando fica muito carregada essa nuvem, ela cai em forma de chuva, precipitação. Tudo bem? Então, condensação é do estado de vapor para o estado líquido. E do líquido para o estado sólido, solidificação. Em algumas situações, passa direto do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. E quando isso acontece, nós vamos chamar de sublimação. Algumas características são importantes nessas mudanças, como o ponto de fusão,
ou PF, que é quando a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, gelo estava sólido, virou líquido. Ponto de fusão. Ponto de solidificação corresponde ao processo inverso. Eu peguei a água, coloquei numa forma de gelo e coloquei no freezer. Vai ter um ponto de solidificação ou PS. Ponto de ebulição. A água estava no estado líquido e ela vai mudar para o estado de vapor ou gasoso. Ponto de ebulição. Ponto de liquefação é quando acontece o contrário, o inverso. A água estava no ponto de vapor e ela vem para o estado líquido. Tudo bem? Aqui nós temos um diagrama ou um gráfico. E aqui mostra-se, ponto de fusão, 0 graus Celsius. Lateral esquerda do gráfico. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Aqui embaixo, sólido para líquido. Mudou de sólido para líquido. O sólido estava em menos 10 graus Celsius. Vamos supor que é o gelo, congelado. Para líquido, ele chegou no ponto de fusão de 0 graus Celsius. Para ele atingir o estado de vapor, ele tem que atingir o ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Tudo bem? Isso a água pura, sem mistura alguma. Qual a diferença entre vapor e gás? Vapor é o estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação da pressão ou temperatura. Exemplo, quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água no estado de vapor. Olha só o gás, estado físico que não pode ser alterado, apenas pela variação de temperatura. Para que haja mudanças no estado físico de um gás, é necessário que se varie a sua pressão. Aqui nós temos o gás de cozinha, chamado GLP, gás liquefeito de petróleo, dentro do botijão. Ele está no estado líquido. Por quê? Porque está em altas pressões, mas ele é um gás, tá? Ele não está em vapor. Aqui nós temos mais uma imagem que demonstra as mudanças de estado físico. Já trabalhei elas lá em cima, tá? Aqui novamente, para vocês darem uma visualizada. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de um gelo derretendo. Então, aqui eu tenho sólido para líquido. Como que eu chamo essa mudança de estado sólido para líquido, hein? Fusão. Aqui eu estava com a água no estado líquido, vou colocar ela no freezer, ela vai mudar de líquido para sólido. Como que eu chamo? Solidificação. Aqui a água está mudando de líquido para gasoso. Nós chamamos de vaporização. Aqui a água estava no estado gasoso e passa a ser líquido. Nós chamamos de condensação. Aqui nessa situação, ela passa do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Diretamente, nós chamamos de sublimação. É o caso da naftalina. Uma curiosidade, a panela de pressão. Ao nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve a uma temperatura próxima de 100 graus Celsius. Ao nível do mar, nas panelas abertas, tudo bem? Já na panela de pressão, como o próprio nome sugere, existe uma pressão interna bem maior que a externa, faz com que a temperatura de ebulição da água aumente 20 graus Celsius de diferença. Se estiver fervendo na panela aberta, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Se estiver na panela de pressão, vai ferver a 120 graus Celsius, tá? Aqui nós temos alguns cuidados com a panela de pressão. É muito perigosa se você não utilizá-la corretamente. Por quê? Porque pode estourar, causar acidentes, queimaduras, tá? Então aqui, por exemplo, nós vamos começar com a primeira dica. Só adquira panelas de pressão de lojas, nunca de pessoas que vão vendendo na rua, porque você não sabe a origem dela. Coloque os condimentos, como tempero, verduras, após a utilização da pressão no alimento.
3. Siga a indicação do volume de alimento e água indicado ao manual, ou seja, eu não posso encher a panela totalmente e também não posso deixá-la muito vazia, porque é perigoso. 4. Observe a panela enquanto estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando normalmente. 5. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão. Por quê? Porque se alguém passa, esbarra, é perigoso ela cair e explodir. 7. Lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. Porque se a borracha estragar, ela acaba também ocasionando o estouro dessa panela. 6. Remova os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer a obstrução. Siga essas orientações e evite acidentes. Logo após vocês virem esse vídeo, eu vou enviar umas atividades, tudo bem? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.